E na hora do café de hoje o tema é Eleição 2016. Daqui a 5 dias você vai estar frente a frente aí com a urna para decidir o seu voto e também o futuro da sua cidade pelos próximos 4 anos. Aqui comigo hoje está o promotor de justiça, o Marcionei Mendes. A gente vai trazer algumas dicas do que pode e o que não pode ser feito nessa reta final da campanha eleitoral e principalmente no dia da eleição. Marcionei, boa tarde para você. Obrigada pela participação. É importante a gente falar no início que essa campanha eleitoral foi diferente dos anos anteriores e, no meu ver, muito mais organizada e disciplinada também, com algumas regras impostas. Certo, foi uma eleição que ela teve uma diminuição considerável, né? Sendo que em 2012 foi 90 dias, esse ano foi 45 dias, com algumas restrições, que facilitou tanto para nós que trabalhamos com a eleição, como os candidatos também. Vamos falar então do dia da eleição, do dia 2 de outubro. A pessoa que vai votar, o que ela pode e o que ela não pode fazer no dia. Por exemplo, utilizar uma camiseta do candidato, ir votar com um santinho na mão ou com adesivo também na roupa. Pode esse tipo de atitude? Certo. No dia, o eleitor ele pode fazer uma manifestação que a gente diz individual e silenciosa. Ele pode ir com uma bandeira, pode ir com o adesivo do seu candidato. O que ele não pode é se manifestar, ou seja, começar a bater a mão no peito, começar a gritar o nome do candidato, tremular uma bandeira, mas ele silenciosamente, ele vai lá com o adesivo do candidato, o broche do candidato. Até os próprios candidatos, eles podem ficar circulando aí pelas zonas eleitorais, mas também não podem fazer o pedido do voto. Também não, porque o candidato ele também é um fiscal, no dia ele pode ser dar como fiscal dentro das sessões. O que a gente pede para os candidatos é que não fique todos acumulados, por exemplo, na entrada, por exemplo, de um local de votação, de um colégio. Aí a gente vai entrar, vai o eleitor entrar, tem 5, 6 candidatos na porta de entrada, né? Cria um constrangimento para o eleitor. Então, o candidato tem que girar ou então não permanecer tanto nos locais de votação. A questão do carro estacionado. O eleitor vai votar, ele tem um adesivo do candidato na parte de trás, da lateral do carro. Deixar estacionado em frente ao local de votação. Pode? Ou até por quanto tempo? Existe uma portaria da juíza eleitoral que a menos de 100 metros não pode ter carros com adesivos, tá? E mesmo assim, além dos 100 metros, não pode ter carros estacionados o dia inteiro com aquele meio efeito outdoor, cheio de adesivos, porque no dia não pode mais propaganda eleitoral, não pode mais distribuição de santinhos, entregas de adesivos, esse tipo de situação não é mais permitido. Muito bem, Marcionei, para acompanhar o nosso bate-papo, então nós estamos recebendo os cafezinhos, é claro. Isso acho que é o bem bom que a gente tomou na semana passada e que realmente é bom mesmo. Agora, no Ministério Público, trabalha-se muito acompanhado de um cafezinho? Sempre é bom café, né? Obrigada, Júlia. Vamos experimentar então. Vamos falar agora, gente, sobre a questão das denúncias. Esse ano ocorreram algumas mudanças no que diz em relação a isso também. De que maneira as pessoas podem estar fazendo uma denúncia se perceberem uma boca de urna, uma compra de voto, algo nesse sentido? Certo. As denúncias podem ser feitas em todos os órgãos que estarão atuando no dia. Polícia Civil, Polícia Militar, o fórum vai estar aberto, né, desde as 8 horas da manhã, a Justiça Eleitoral. Então, todos aqueles que tiverem denúncia podem fazer encaminhamento direto a esses órgãos. Vamos ressaltar também um ponto bem importante, que é o documento na hora de votar. Só o título de eleitor, basta ou não? Não, o título de eleitor ele é interessante para saber a sessão em que a pessoa vai votar. Existem os locais de votação, por exemplo, vamos pegar o Joaquim Nabuco, o Costa e Silva. Ali é um local de votação que existe várias sessões. Cada uma vai ter um número. É no título de eleitor que a gente vai saber qual é essa sessão, né? Se não for com o título de eleitor e não sabe qual era a sessão, por exemplo, não sabe nem qual é o local de votação, tá? Porque se sabe qual é o local de votação, lá vai ter quais são as sessões, mas não sabe nem o local de votação, ele pode ligar o eleitor por 0800 647 3760 e aí falar, né, o seu nome, CPF, vão pedir algumas informações e aí vai dizer o local de votação e a sessão. Mas o documento oficial com foto é obrigatório. Bom, pessoal, ficar atento, principalmente aqui no município de Xanxerê, que ocorreram algumas mudanças também de sessões de uma escola que não existe mais, que foi transferida para outra. Que é o caso da escola Neuza Marques, mas todos os eleitores do Neuza Marques
foram transferidos para o Joaquim Nabuco e as sessões, o número da sessão é o mesmo. Doutor Marcionei, teve algumas mudanças também em questão de leis, por exemplo, lei seca e prisões também. Um determinado momento antes da eleição e posteriormente. O que ficou estabelecido para esse ano? Na verdade, a lei seca era uma portaria da Secretaria de Segurança Pública proibindo o uso de bebidas no dia da eleição. Mas esse ano, essa portaria, ela não que a gente tem notícia, ela não vai sair, ela não vai ter vigência. Então, no dia das eleições é permitido as pessoas beberem, os bares estar abertos. É claro que não vai se permitir pessoas beberem em excesso, saírem com seus carros, tumultuarem os locais de votação, quer dizer, coisas desse tipo. As outras legislações, elas continuam vigentes, né? E a outra situação é, não pode... essa lei é um artigo do próprio Código Eleitoral que não permite a prisão 5 dias antes da eleição e 48 horas depois do término, as prisões por mandatos, né? Salvo prisão em flagrante ou pessoas que têm um mandato com condenação transitada em julgado de crime inafiançável. Os outros mandatos não podem serem cumpridos nesse período para que as pessoas possam votar. Muito bem, gente. Essas são algumas normas aí estabelecidas justamente para que a eleição seja um dia organizado, seja um dia tranquilo e sem nenhum estresse para nenhuma das partes, tanto para os candidatos como para as pessoas que vão estar trabalhando nesse dia, como para os próprios eleitores. Agora, para encerrar o nosso bate-papo, é importantíssimo falar sobre a questão da conscientização do voto. O Grupo RIC, por exemplo, está com uma campanha que essa é a eleição mais importante da sua vida. Tem que pensar muito bem na hora de eleger aí o seu candidato. Com certeza, sim. O eleitor, ele tem que ter consciência de que as pessoas que vão ser eleitas, né, no dia 2 de outubro, elas assumem no dia 1º de janeiro e irão administrar o nosso município, seja no Poder Executivo, no Legislativo, pelos próximos 4 anos. E essas pessoas vão definir muitos projetos de políticas públicas que irão interferir consideravelmente na vida das pessoas. Então, isso tem que ser algo pensado e jamais comprado. Muito bem, doutor Marcionei, obrigada pela participação de hoje. Vamos terminar nosso cafezinho então, né? Isso. Obrigado pela oportunidade.